Olá, tudo bom? Meu nome é Bruna de Profil, eu sou professora de periodontia, mestre e doutoranda em periodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a USP. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Registro Periodontal Simplificado, conhecido como RPS. O Registro Periodontal Simplificado foi então uma métrica desenvolvida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, com a finalidade de realizar levantamentos epidemiológicos. O que é um levantamento epidemiológico? É uma forma, então, de você entender a distribuição de uma doença numa determinada comunidade ou em determinadas comunidades, com a finalidade de fato, conseguir pensar em políticas públicas para tratar essas comunidades e essas populações. Mas imagina aqui comigo, o trabalhão que não vai dar fazer o periograma de diversos países, diversas cidades, diversos continentes. Ia ser um trabalho insano que não ia terminar nunca. Para isso, a OMS desenvolveu esse índice. Então, vamos lá entender um pouquinho do que se trata. Eu acabei, então, selecionando alguns trechos do capítulo, então, dos registros da OMS que ensinam a gente a fazer esse levantamento. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar a sonda conhecida como Sonda Periodontal OMS, Organização Mundial da Saúde, ou sonda WHO, World Health Organization, que é a tradução do inglês para Organização Mundial da Saúde, que é essa sonda aqui. Então, a gente vai notar que ela tem uma bolinha na ponta, que vai medir, então, 0,5 milímetro. Ela vai ter uma primeira faixa que vai ser prateadinha da cor do metal, que vai medir 3 milímetros. Lembra a profundidade clínica considerada saudável de um sulco periodontal. Então, essa primeira parte no total vai medir 3,5 milímetros. A gente vai ter, então, uma segunda medida, cuja faixinha vai estar representada rachurada em preto, e essa marca mede 2 milímetros. Então, essa medida total vai dar 5,5 milímetros de soma, né? Bom, para isso, então, eu vou usar os nossos recebidinhos. O pessoal da GoGram me mandou uma sonda. Eu achei essa sonda muito legal, porque numa extremidade ela tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ela tem a ponta, então, da Carolina do Norte, que é aquela sonda milimetrada de 15 milímetros. A gente pode depois, numa próxima oportunidade, falar um pouquinho mais dela. Mas na outra pontinha, ela tem, então, a sonda da OMS, com aquelas medidas que eu apresentei para vocês. E como ela vai funcionar? Para esse índice, como eu falei para vocês, ele vai buscar, então, fazer o levantamento de grandes populações, então ele precisa ser um índice muito rápido e muito objetivo. Eu tentei imprimir para vocês, para ir preenchendo, mas a minha impressora não tá muito boa, ficou muito clarinho, então eu vou acabar acompanhando no computador. Como a gente vai fazer? A gente, na verdade, vai usar 6 dentes que a gente vai chamar de dentes índices. Quais serão esses dentes índices? Um dente por sextante. Então, convenciona-se usar o elemento 11, o 16 e o 26 na arcada superior, e na arcada inferior, o dente 46, o dente 31 e o dente 36. Na ausência desses dentes, a gente pode substituir por dentes adjacentes, desculpa, gente, ainda no mesmo sextante. Então, como vai funcionar esse índice? A gente tem uma cola, olha como eles são fofos. Eles já deixaram aqui pra gente uma colinha de como a gente vai anotar esses índices. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra gente poder acompanhar um pouquinho melhor. Tá dando reflexo, mas eu vou ler pra vocês. Então, o que que vai acontecer? No score 0, a gente vai anotar naquele dente de referência, o dente que não apresenta nenhum sinal de sistema periodontal, ou seja, aquela faixa colorida, aquela faixa preta, vai estar totalmente visível. Aquele dente vai ter uma profundidade clínica de sondagem menor do que 3,5 milímetros. A gente vai anotar como índice 1
aquele dente que apresentar sangramento gengival, lembrando que esse sangramento pode acontecer até 30 segundos após uma sondagem, lembrando que essa sondagem tem que ser suave, né? A gente vai aos poucos calibrando o peso da mão para esse processo da sondagem. E aqui a faixa colorida também está totalmente visível. A gente vai anotar com o score número 2, quando houver a presença de cálculo supra e ou subgengival e quando houver margens restauradas mal adaptadas. A faixa colorida ainda estará totalmente visível. O dente receberá um score 3 quando a bolsa periodontal permite a introdução da sonda no sulco, passando então daquela faixa mais escura, ou seja, quando a profundidade for entre 4 e 5 milímetros. A faixa escura, a faixa colorida, estará parcialmente visível, porque é menor do que 5. Então, vamos lá lembrar do desenho. Espero que o reflexo não esteja atrapalhando muito, mas olha lá, se a faixa não está completamente encoberta, é porque ainda não ultrapassou os 5 milímetros de profundidade. E, finalmente, receberá o score 4, aquele sítio que apresenta uma bolsa periodontal, que permite uma maior introdução da sonda no sulco, ou seja, aquele sítio apresenta uma bolsa profunda de 6 milímetros ou mais. A faixa colorida não estará mais visível. Além disso, a AMS preconiza que a gente ilustre com um asterisco alguma anormalidade clínica que esteja associada a esses scores. Então, se esse dente apresenta comprometimento de furca, mobilidade, alguma alteração mucogengival ou uma recessão gengival na área colorida da sonda, maior do que 3,5 milímetros a partir da junção amelo-sementária. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá para o nosso dente score. Vamos começar, então, por um dente anterior. Vamos começar pelo elemento 11. Então, vamos lá. Aqui na mesial, eu vou introduzir a minha sonda. Gente, lembrar que é sempre legal a gente ter uma mão de apoio para poder calibrar a pressão que a gente exerce durante essa sondagem. Então, olha lá. Eu vou introduzir a minha sonda com bastante cuidado. A gengivinha, ela é transparente, eu não sei se dá pra ver. Eu ainda tenho um pouquinho da faixa colorida exposta. Então, qual vai ser o meu score? A bolsa periodontal permite a introdução da sonda, mas a faixa colorida estará parcialmente visível. Score 3. Vamos lá para o primeiro molar. Vamos terminar esse dente, na verdade, menti pra vocês. No centro, eu vou fazer, então, a introdução da sonda. E olha lá, eu ainda tenho faixa colorida visível. Mas notem que aqui eu tenho uma recessão gengival. Então, eu vou colocar o score 3 e eu vou assinalar o asterisco. Onde eu vou escrever isso? Nesse quadradinho aqui, que vai indicar o centro. No centro, então, como sendo o dente 11, né? Do segundo sextante, então, que é o sextante que a gente está avaliando. Vamos ver lá na distal, que a gente não viu também? A borracha do manequim, às vezes, é um pouquinho durinha. Mas olha lá, da mesma forma que nos demais sítios, eu ainda tenho a faixa preta parcialmente colorida, afirmando, então, que o score alcançado foi o score 3, lembrando de assinalar o asterisco como sendo sinal da presença, então, de uma recessão gengival. Vamos lá no primeiro molar. Primeiro molar, vamos começar pelo exame na mesial. Olha lá, na mesial, o que aconteceu? A minha faixa colorida entrou completamente no meu sulco gengival, indicando um score, vamos checar de novo, score 4. A bolsa periodontal permite a introdução da bolsa, essa bolsa é profunda, com mais de 6 milímetros de profundidade, e a faixa colorida não é mais visível. Vamos ver se no centro esse índice se confirma. Sim, se confirma, como todo mundo pode ver, olha lá, a faixa colorida, ela acabou desaparecendo. E vamos ver se na distal também.
na distal, a faixa colorida também desapareceu. Notem que aqui eu também tenho uma recessão, eu posso assinalar o asterisco. E num segundo momento eu vou ensinar então vocês a fazerem a averiguação da presença de uma lesão de furca. Ok, professora, eu sei que esse paciente então tem pelo menos aí um score 3 e um score 4. Eu não vou fazer o exame nos 6 sítios para esse vídeo não ficar tão longo. Mas vamos lá então. Qual vai ser a normativa para cada um desses scores? O que eu vou ter que fazer? Qual é o direcionamento, então, para o meu tratamento? Se o meu paciente teve score 0, vamos lembrar qual foi o score 0? Nenhum sinal de doença, faixa colorida totalmente visível, menos de 3,5 milímetros de profundidade de sondagem. A gente vai fazer o cuidado preventivo adequado, consultas de prevenção e manutenção rotineiras. Se o score deu 1, vamos lembrar o que era 1? Sangramento gengival até 30 segundos após a sondagem, faixa colorida visível. O que isso significa? Que meu paciente não tem bolsa e não teve perda clínica de inserção. Portanto, já me sugere, segredinho, que a doença aqui é a inflamação gengival, que pode ser no periodonto íntegro ou reduzido, sinalizando aí a presença de uma gengivite, por exemplo. E aí, o que a gente vai fazer com o nosso paciente? Instrução de higiene oral, certo? Porque ele não está conseguindo, então, fazer o controle adequado do biofilme. E o tratamento apropriado. Qual vai ser o tratamento apropriado? Remoção da placa bacteriana. E se o score for 2, vamos lembrar qual é o score 2? Cálculo supra e subgengival, restaurações mal adaptadas, faixa colorida totalmente visível. Ou seja, eu ainda não vou ter uma bolsa periodontal, né? Mas eu vou ter a presença de inflamação associada ao cálculo. O que eu vou ter que fazer? Instrução de higiene. Tratamento. Qual vai ser o tratamento? Ele inclui, então, a remoção da placa e do cálculo sub- e supragengival através de raspagem, profilaxia, polimento, né? E correção das margens dessa restauração que está mal adaptada. Mas lá no nosso caso, no caso do nosso manequim, a gente obteve o score 3. Vamos relembrar qual era o score 3, deixa eu aproximar aqui. Bolsa periodontal que permite a introdução da sonda no sulco, uma bolsa entre 4 e 5 milímetros. A faixa colorida está parcialmente visível. O que isso significa? Que o paciente já apresenta algum grau de perda clínica de inserção. O que a gente vai ter que fazer quando o score for 3? Necessidade de exame completo. Sabe qual é o exame? Periograma. E documentação periodontal completa, que também vai incluir, então, o quê? Os exames radiográficos, eventualmente até um exame tomográfico. A OMS vai indicar pra gente que, em caso de score 3, esses exames sejam realizados apenas no sextante afetado, tudo bem? Aqui, olha, no sextante afetado, incluindo radiografias, tudo bem? Mas, entretanto, se isso se apresenta em mais de 2 sextantes, ou se a gente está tentando individualizar esse exame para um paciente que está sendo atendido na universidade ou mesmo no consultório particular, obviamente que a orientação é que esse exame seja feito em boca inteira. E quando o score for 4, como foi o caso lá do meu molar, do meu manequim, cuja bolsa periodontal permite a introdução da sonda no sulco e essa faixa colorida não é mais visível, representando que essa bolsa tem mais do que 6 milímetros de profundidade. O que eu devo fazer? Exame e documentação periodontal completa de boca toda, necessidade de tratamento complexo e reavaliação dos resultados do tratamento. E depois, claro, que lembrar de avaliar aquele nosso asterisco e oferecer um tratamento individualizado para cada uma das questões levantadas, então, pelo registro periodontal. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Beijinhos!